Saudações a todos! Nessa parte iniciaremos uma pequena sequência de vídeos sobre o estudo de ponteiros. Quando declaramos uma variável local, ela só é identificada e alterada dentro da função onde foi declarada. Ela não é identificada e nem alterada em outra função. Mas há maneiras de contornar tal situação, e uma delas já foi vista em vídeos anteriores, que é um meio que copia o valor da variável original, que se encontra em uma certa função, e o cola no espaço de parâmetro de outra função. Esse meio se chama passagem por cópia, no qual a variável original mantém o valor associado inalterado. Outro meio, quando uma função é acionada e uma variável é alocada no espaço de parâmetros, um dos parâmetros é um mecanismo de referência que identifica uma variável não pelo seu conteúdo, mas por uma informação que serve de referência para tal variável. Por isso que chamamos esse tipo de processo de passagem por referência. Em linguagem C, essa referência é o endereço de memória. O elemento que identifica esse endereço de memória de uma variável se chama ponteiro. Ele é um tipo de variável que aponta e salva esses endereços, enquanto que uma variável tradicional se associa a um valor devido ao espaço onde esse conteúdo se encontra. Enquanto uma variável tradicional se associa a um valor devido ao espaço onde se encontra esse conteúdo, um ponteiro se associa a um registro padronizado existente em memórias e que podem ser chamados de endereços pelas suas especificidades. Do lado esquerdo, nós temos uma sequência de conteúdos que constam em alguns espaços de memória. Esses conteúdos são associados a variáveis. Essas variáveis nomeiam o espaço de memória e se associam automaticamente a esses conteúdos. Do lado direito, eu tenho codificações padronizadas que localizam os seus respectivos espaços na memória. Eles são os endereços. E o ponteiro, ele faz o apontamento. Ele indica a localização dos espaços de memórias por meio desses endereços. Se observarmos os elementos computacionais que operam em um espaço de memória, podemos verificar as relações de tais elementos com esse espaço. Os elementos dos quais eu me refiro são a variável, que rotula o espaço alocado em memória. Temos o valor, que pode ser numérico ou não, e se associa à variável que nomeou aquele determinado espaço de memória. Também temos o endereço, que é o registro padronizado e codificado do espaço de memória que foi alocado. E o ponteiro, que é o elemento que será abordado nesse vídeo, ele é uma variável que associa tal endereço por meio do apontamento, como eu falei agora há pouco. Por exemplo, se você estiver na rua do seu bairro e uma pessoa estiver de passagem e perguntar a você onde fica a padaria mais próxima, você certamente vai saber onde é essa padaria, já que é no seu bairro. Você apenas aponta a direção onde essa padaria se encontra. De forma bastante similar, é como agem os ponteiros em programação. Declarar um ponteiro é muito semelhante à declaração de uma variável tradicional ou uma variável comum. Vamos conhecer a sintaxe de como declarar um ponteiro. Eu primeiro preciso informar o tipo. Esse tipo está associado ao valor que será alocado no espaço de memória. Ou seja, o ponteiro ele vai apontar um endereço de um espaço de memória que contém um valor de certo tipo. Utilizamos um símbolo que é um discriminante asterisco. Ele vai indicar que aquela variável é um ponteiro, é um apontador de endereços de memória. E nomeamos o ponteiro, lhe damos um nome. Ele será uma representação do endereço de memória. Após declarado o ponteiro, ele não aponta nenhum endereço. Ele se inicia em aberto. E nós atribuímos a ele um endereço a ser apontado.
por meio de uma associação entre esse ponteiro e o endereço onde se encontra aquele espaço de memória, que terá a variável e o valor. Essa é uma sintaxe que é de declaração por atribuição. Observem que do lado esquerdo temos apenas o nome do ponteiro, sem o asterisco, pois se pretende apenas associar o nome desse ponteiro ao endereço daquele espaço de memória, onde está aquela variável. Do lado direito, nós temos a variável precedida do e comercial, que nos dá o seguinte entendimento: endereço de uma variável. Esse e comercial ele é conhecido da função scanf, que permite o programador inserir dados via teclado. E o e comercial ele localiza o endereço da variável onde os dados serão inseridos. E entenda-se esse conjunto da seguinte forma: o nome do apontador representará o endereço de memória cujo espaço tem o nome variável. Em um ponteiro, ele também pode inserir valores em espaços de memória de forma semelhante aos procedimentos com variáveis tradicionais, ou seja, por uma declaração por atribuição. Aqui eu associo a um apontador de endereço um valor que estará naquele endereço. Se observarmos a sintaxe com base na definição de ponteiro, podemos fazer a seguinte leitura: o nome aponta para um endereço que conterá o valor numérico inteiro 5. Vamos observar um exemplo ilustrativo para reforçarmos o nosso entendimento sobre a questão dos ponteiros. Eu adquiro um escaninho em um armário de escaninhos e vou registrar em papel, para o meu controle, um nome e um endereço desse espaço, assim como os fluxos de objetos que eu ponha em tal espaço. Devo considerar o armário em um sistema de coordenadas com os escaninhos distribuídos em linhas e colunas, como uma matriz. Dessa forma, posso ter uma noção de como nomear, inserir e registrar meus pertences e gerar um endereço nesse escaninho. Contudo, favorável para iniciar tal organização, primeiro eu registro o meu nome em um adesivo, por exemplo, na porta do escaninho. Em seguida, devo escolher um nome que represente e aponte o endereço do escaninho. Esse nome, mesmo escolhido, ele fica incerto, ele fica em aberto, com relação ao seu apontamento, pois falta associar esse nome do ponteiro, ou do apontador, ao endereço do meu escaninho naquele armário. E esse seria o próximo passo, que é a associação entre o nome do apontador e o endereço do escaninho, cuja identificação original, tipo escaninho 3,3, ou seja, linha 3, coluna 3, vamos dizer assim, passa a ser representado por um código simplificado para registro. Por fim, no meu caderno de controle, eu posso registrar a inclusão de uma nota de R$ 50, por exemplo. Eu inseri a nota de R$ 50 e eu posso ter duas alternativas para esse registro. Eu posso utilizar uma atribuição por meio do meu nome, que é uma atribuição por nome, ou eu posso utilizar uma atribuição por endereço do escaninho, que é uma atribuição por endereço. Então, o primeiro formato seria uma declaração por atribuição, que é a forma mais comum, que foi até utilizada em vídeos anteriores. Ou então, eu posso utilizar o meu ponteiro para realizar o seguinte procedimento: para apontar para um endereço do meu escaninho, onde está depositada uma nota de R$ 50. Mas para utilizar esse apontador, eu preciso realmente associar o nome dele ao endereço do escaninho. Agora vamos a um exemplo. Vamos fazer uma atividade. Desenvolva um programa que, após informada uma aplicação financeira e sua taxa de juros mensal, calcule os juros dessa aplicação e imprima o montante ao final do período. Escolha a duração da aplicação em meses. Você investe um valor e a cada mês essa sua aplicação receberá um juros percentual sobre o valor inicial. No final dessa aplicação, você recebe o seu valor de volta, o valor inicial, mais a quantidade dos juros ganhos a cada mês. Por exemplo, aqui temos 5 meses onde você deixou o seu dinheiro aplicado.
para que ele renda uma certa quantia de juros. E o cálculo dos juros de toda a aplicação é feito da seguinte forma: é o seu capital inicial vezes a taxa mensal de juros que é prometida a você, vezes o período no qual você deixou o seu dinheiro aplicado. Esse é o cálculo dos juros simples. Já o que chamamos de montante é a soma entre o valor inicial retornado e os juros total da aplicação, que é justamente aquele C vezes I vezes P. Iniciando aqui o Y do Gianni, eu vou primeiro salvar o trabalho. Eu vou chamá-lo de ponte.c. Eu vou inserir as bibliotecas padrão para entrada e saída e livrarias em geral. Include stdio.h. Também temos o include stdlib.h. Primeiramente, eu vou criar uma função. Essa função ela calculará os juros da aplicação, os juros total. Ela calculará e retornará esses juros. Ela também fará o cálculo do meu montante. Só que o cálculo do montante eu vou utilizar um ponteiro. Então eu vou fazer duas coisas. Eu vou calcular o montante e ao mesmo tempo eu vou associar um ponteiro a uma variável que ficará localizada na função main. Eu vou fazer uma passagem por referência. Porque assim que eu mexer no ponteiro, automaticamente no espaço de memória da variável que está na função main, os valores serão atualizados. Então vamos iniciar a função float. Eu vou criar uma função que retornará um valor do tipo float, pois eu vou trabalhar com valores monetários. A função se chamará calcula juros. Os parâmetros da função serão três, todos eles do tipo float. O primeiro é o float. Esse aqui será referente ao meu capital inicial, eu vou chamá-lo de cap. Ele será um ponteiro. Ele irá representar justamente o meu capital inicial que eu vou declarar lá na função main. E na passagem por referência, eu não faço cópia de valor, eu realmente altero os valores que estão naquele espaço de memória da variável que está na função main. O outro parâmetro, também do tipo float, ele será referente à taxa mensal. O outro parâmetro será também do tipo float e ele será referente ao período de aplicação. Agora aqui no par de chaves, eu vou criar o meu bloco de comandos da função calcula juros. Primeiro eu vou criar uma variável local do tipo float. Ela se chamará juros e é justamente o valor associado a essa variável que será retornado na função. A função calculará juros, montantes para a associação de ponteiros a variáveis comuns e retornará o valor dos juros da aplicação total. O próximo passo é calcular os juros da aplicação total, cuja equação é juros igual a o capital, cap, capital inicial, que será representado pelo ponteiro cap, vezes a taxa dividido por 100. Eu vou informar a taxa no seu formato decimal. E eu preciso dividir por 100 para termos ali a taxa percentual de juros. E o período de aplicação. O próximo passo é atualizar os valores do meu capital inicial. Eu vou inserir na função main um valor do meu capital a ser aplicado e a cada mês ele receberá aqueles juros que será calculado aqui na equação juros, que está aqui na linha 7, e o meu capital inicial, que será representado pelo ponteiro cap, ele será mais igual, que é asterisco cap é igual a asterisco cap mais juros. E a sintaxe desse tipo de atualização é dessa forma. O próximo passo é utilizar o ponteiro asterisco cap para calcular o montante. Ele representará assim o meu capital inicial e ele será atualizado da seguinte forma: ele será igual a ele mesmo, cap,
mais juros. O valor de cap do lado esquerdo, ele representará o montante. O valor de cap do lado direito, ele representará o capital inicial mais os juros da aplicação. Esse é o montante. Eu posso simplificar essa operação aqui, tá? Eu posso utilizar mais igual. E a leitura fica dessa forma. Asterisco cap é igual a asterisco cap mais juros. E o próximo passo é utilizar o comando de retorno, ou seja, return juros. Eu quero retornar o valor referente à variável juros. E essa aqui é a minha função. Repetindo, ela fará o cálculo dos juros total da aplicação, ela fará o cálculo do montante também, e ao mesmo tempo, a minha função fará uma associação entre o meu ponteiro asterisco cap e o endereço de memória do meu capital, que eu vou declarar na função main. Então vamos começar aqui com a função main. Ela retornará um valor inteiro, int main, e no espaço dos comandos eu vou iniciar com a declaração de variáveis locais, que serão C, é o meu capital aplicado, C maiúsculo será a taxa mensal, J maiúsculo será igual ao juros total da aplicação. Essa variável local ela será igual ao valor retornado da função calcula juros. Vamos ver logo em seguida. E também teremos a variável P maiúsculo, que é o período de aplicação. Aqui nesse caso, o P maiúsculo eu vou fazer uma passagem por cópia para a função calcula juros. Eu preciso do período apenas para calcular os juros total da aplicação. O próximo passo é uma função printf. Eu vou começar a solicitar os valores referentes às variáveis. Primeiro eu vou começar com o capital aplicado. Eu vou informar aqui, informe o capital aplicado. Dois pontos, um espaço, e seguido dele a função scanf, onde eu vou inserir via teclado essa informação do meu capital aplicado. Será do tipo float, então percentual %F. E comercial representa o endereço, agora o endereço da variável C, que é onde eu vou inserir o valor do capital inicial. O outro printf, faz referência à taxa mensal de juros. Eu vou informar aqui. Primeiro eu vou colocar duas quebras de linha para separar as informações, deixá-las bem destacadas. E em seguida, informe a taxa mensal de juros. E o scanf, a função para associar a função print, será essa daqui. Também é do tipo float, percentual %F. E agora o endereço da variável T maiúsculo. O último printf, que faz referência ao período. Esses três scanfs que eu estou utilizando serão passados para a função calcula juros, onde o meu capital aplicado ele será uma passagem por referência e os outros dois, taxa e período, serão passados por cópia, porque o primeiro, o capital aplicado, eu vou precisar dele para imprimir um resultado. Por isso que eu preciso utilizar a passagem por referência para alterar também a minha variável C maiúsculo. A passagem por cópia ela não vai alterar os valores de T maiúsculo e P maiúsculo, devido à passagem por cópia. Vocês vão entender quando terminar o código e rodar o programa. Aqui eu tenho o informe, o período de aplicação do capital. Vou utilizar aqui a função scanf, também será do tipo float, percentual %F, e o endereço de memória da variável P, que é período. O próximo passo é chamar a função calcula juros. Ela ficará associada à variável J maiúsculo. J maiúsculo terá o valor de retorno da função calcula juros. E o espaço de parâmetros da função serão as variáveis e comercial C. Veja que eu vou fazer a passagem por referência. Quando eu faço isso, eu preciso utilizar o endereço de C e não a variável C apenas, senão seria uma passagem apenas por cópia. E observem que eu utilizo o endereço de C, da variável C, porque no parâmetro da função calcula juros,
O asterisco cap, ele é um apontador de endereços. Então eu preciso aqui no espaço de parâmetros utilizar um endereço de variável e não só a variável. As outras são normais, a taxa, que é o T maiúsculo, e P. Essas duas últimas serão registradas através de uma passagem por cópia. E agora o próximo passo serão impressões de resultados. O primeiro é o print. Vou colocar duas quebras de linha para destacar essa linha das demais. E o resultado aqui será juros da aplicação. Dois pontos, espaço. Eu vou utilizar um valor do tipo float com duas casas decimais, percentual 2F. E aqui duas quebras de linha para destacar a linha de resultados. A variável que vai substituir percentual ponto 2F será a variável J maiúsculo, que é justamente a variável que estará associada ao retorno de valor da função calcula juros. O outro printf, imprimirá o resultado do montante, o montante após aplicação. O próximo printf será referente ao montante da aplicação e eu vou informar aqui o seguinte: o montante após aplicação de, vamos colocar aqui percentual F meses, dois pontos, e aqui um percentual ponto 2F, duas quebras de linha para destacar essa informação e fecha string. Aqui será o seguinte: eu tenho aqui o montante após a aplicação de percentual F meses. Esse aqui será referente ao período. Se eu declarar 10 meses, vai sair ali 10. Se eu declarar 5, vai sair ali 5. Então, o primeiro, percentual F, será referente a P. E o outro, que é percentual ponto 2F, ele faz referência ao valor do montante. Então, eu vou colocar aqui a variável C. E o retorno da função main, return 0. Indicando que essa função main ela deve retornar o zero, que representa um procedimento efetuado com êxito. E esse aqui é o meu código. Eu vou criar uma função que calcula juros, montante, e em seguida eu vou informar via teclado os valores do meu capital inicial, a taxa mensal de juros e o período de aplicação. Em seguida eu vou chamar essa função calcula juros, ela será acionada. E por fim, eu vou imprimir os resultados do juros total da aplicação, assim como o montante após a aplicação. Eu vou compilar o programa e vou rodá-lo. Primeiro, informe o capital aplicado. Eu vou colocar aqui R$2, por exemplo. Em seguida, informe a taxa mensal de juros. Eu vou colocar aqui a 2%. Apenas será 2. Ele será dividido por 100 na função calcula juros. Informe o período de aplicação do capital. Eu vou colocar aqui 5, referente a 5 meses. Os juros da aplicação, 20 centavos, vamos dizer assim. O montante após a aplicação de 5 meses é de R$2,20, que é o capital inicial de R$2, mais os 20 centavos do juros total da aplicação. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.